De Maria nunquam satis, já dizia Santo Efrem. Falar de Maria nunca é demais, nunca é o bastante, nunca satisfaz. Nessa festa de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, a primeira mensagem que a Igreja nos passa é a da maternidade de Maria. Nós tivemos uma mãe biológica, uma mãe pela natureza, que se chamava Eva. Já nas primeiras páginas da Bíblia vemos Deus criar Eva da costela de Adão. E lhe dá o nome, né? Eva significa mãe de todos os viventes. Todos nós temos um tronco comum, viemos desses primeiros pais, Adão e Eva. Por isso nós somos todos irmãos. Quanto à natureza, quanto à dignidade, porque somos imagens e semelhanças de Deus. Só que a nossa primeira mãe, Eva, não foi fiel a Deus. Pecou por orgulho, desobediência, e com Eva e Adão, toda a humanidade caiu. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, quis nos resgatar, quis nos salvar, e quis criar uma nova humanidade de resgatados. Para isso, na plenitude dos tempos, mandou o seu Filho, e quis que seu Filho também nascesse de uma mulher. Uma mulher que fosse o oposto de Eva, que foi iludida, enganada pelo demônio, com a falsa promessa de que ela seria como Deus, estaria acima do bem e do mal, teria liberdade para fazer o que quisesse, fazer para si as próprias leis. O grande pecado de Eva e de Adão foram pecados de orgulho e de desobediência. Agora, na criação dessa nova humanidade, podemos dizer assim, na formação dessa nova geração, Deus criou outra mulher. A serpente, Deus havia dito, porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu procurarás armar ciladas a seu calcanhar. Deus já promete mandar uma mulher que esmagasse a cabeça da serpente, sobre a qual o demônio não tivesse poder algum, embora ele tentasse ferir o calcanhar dessa mulher, ferir a descendência dessa mulher. No livro de Isaías, nós vamos ver o grande sinal dos tempos que Deus daria. Eis que o Senhor dá um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Por isso, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu anjo a essa mulher. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Darás à luz um filho, será chamado Filho do Altíssimo. O nome da virgem era Maria. Na plenitude dos tempos, Deus manda o seu anjo anunciar a esta mulher, Maria, que ela foi escolhida, achaste graça diante de Deus, foi escolhida para ser a mãe do Redentor do mundo. E Maria então diz o sim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o sim de Maria é um sim a essa nova criação, a esta nova humanidade. Agora Maria vai ser a mãe, não só de Jesus, mas também de todos os resgatados pelo sangue de Jesus. Maria, tornando-se mãe de Jesus, mãe de Deus, tornou-se assim a mãe desta nova descendência, inimiga da serpente, que tem inimizades, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, inimizades irreconciliáveis com os filhos da serpente. Por isso nós vamos ver na cruz Jesus Cristo, ali diante da cruz, vendo a sua mãe, ao lado de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, mãe de São Judas Tadeu, de Tiago e de José, também Salomé, mãe de João, João também ao lado,
com Maria e sua mãe, Salomé. João era filho de Zebedeu, pescador. Uma outra Maria, Madalena, representando aí a humanidade resgatada. Aquele grupo fiel aos pés da cruz, contemplando aquela imagem dolorosa, Jesus derramando o seu sangue, lavando o madeiro, seu sangue caindo por terra, o demônio já sendo vencido. E é naquele momento então que, antes de entregar-se totalmente ao Pai, de dar ao Pai o seu Espírito, ele então olha para sua mãe e diz: mulher, ecce filius tuus. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus fala isso para Maria, proclamando Maria como mãe, não só sua mãe e mãe de Deus, mas mãe de cada um de nós. Ele usa João no singular, eis o teu filho, para mostrar que Maria é uma mãe singular, ou seja, mãe de cada um em particular. É mãe de todos, é claro, porque é mãe de Jesus. Sendo mãe de Jesus, Jesus é a igreja, é o corpo místico de Cristo. Sendo mãe da cabeça, é mãe também dos membros. Mãe de Jesus, que é o tronco. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Jesus o tronco, nós fomos enxertados como ramos no tronco que é Jesus pelo batismo. Maria, mãe do tronco, mãe dos galhos, mãe da videira, mãe dos ramos. Maria, nossa mãe como um todo, da coletividade dos resgatados, mãe da igreja. Mas ali Jesus dizia que ela era mãe dele, de João. João era o discípulo amado, e na verdade todos nós somos amados de Jesus. Então Maria é nossa mãe, mãe particular, singular, de cada um de nós. Mulher, ecce filius tuus, eis o teu filho. Depois se dirige a João e diz: ecce mater tua, eis a tua mãe. E é significativo o que o próprio João escreve, como acabamos de ouvir no Evangelho: e desde aquele momento, aquele discípulo a levou para sua casa. E como é que Maria exerce essa missão de mãe sobre nós? Exerce primeiro com o cuidado de mãe. Mãe é, em primeiro lugar, modelo para os filhos, referência para os filhos. Não faço porque minha mãe não gosta. Não gosto porque minha mãe não gosta. Os hábitos da mãe, o cuidado da mãe, a atenção da mãe, os pensamentos da mãe para os filhos são sempre referências. Ai de quem não tem a sua mãe. Assim, Maria é, em primeiro lugar, referência para nós, modelo para nós. Modelo de discípula, porque é aquela primeira que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Por isso as virtudes de Maria para nós são referências e são modelos, porque na verdade são referências e modelos de discípula de Jesus, mesmo sendo mãe. Maria, modelo de obediência, como temos que obedecer. E como é difícil obedecer, Eva dá um grande exemplo de desobediência por vaidade, por orgulho. Maria nos mostra como é importante a obediência. Quando nós obedecemos, nós entregamos nossa vontade à vontade de Deus. Mas como é difícil ser obediente, porque nós somos tão vaidosos, tão orgulhosos. Achamos que temos sempre razão, queremos dar a última palavra. Achamos que estamos sempre certos. E como é difícil obedecer. E Jesus nos dá esse exemplo de obediência, primeiro através de sua mãe. Ecce ancilla Domini, eis aqui a escrava, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, diz Maria ao anjo. E nós tantas vezes temos que dizer: Senhor, eu quero essa graça, mas seja feita a minha vontade. Quando Jesus nos ensina a rezar no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, será que nós dizemos isso de coração? Ou queremos que Deus faça a nossa vontade, queremos as coisas do nosso jeito? Maria nos ensina a sermos obedientes e a sermos submissos, a fazermos a vontade de Deus.
Maria é exemplo para nós de pureza. No mundo tão impuro, vivemos um ambiente tão erotizado, em que a sexualidade exacerbada já é conspurcada, já é apresentada para as crianças, já querendo corromper as nossas crianças, e já se corrompem em tantos ambientes, e hoje querem institucionalizar isso, não só através de propagandas, mas também através de leis, em que as crianças já sejam corrompidas desde pequenas. E neste ambiente tão mundanizado, tão erotizado, Maria Santíssima desponta como exemplo de pureza, que mostra o valor da pureza, o valor da castidade, a grandeza da virgindade. Tota pulcra esse Maria, et immacula originalis non est te, já cantavam os antigos, toda formosa és Maria, e a mácula original não há em ti, não há nenhuma mácula. Maria é exemplo de castidade, de pureza, hoje cada vez mais difícil, mas que deve ser fruto de uma luta, de alguém que busca viver, que foge das ocasiões de pecado, que tem vida íntima com Deus, vida de oração, e que procura viver um intenso amor a Deus. A única maneira de viver a castidade, de alcançar a castidade, é ser educado para um amor puro, sincero e inteiro a Deus, nosso Senhor, e daí vai ver o outro ou a outra com pureza, porque vai ver com amor. Por isso é preciso fugir de certas ocasiões de pecado. Hoje faz um grande mal, sobretudo para os nossos jovens, a pornografia, que degrada a figura do ser humano e leva o ser humano ao fundo do poço, como se fosse um lixo, ou pior do que isto, a ser instrumentalizado como objeto de prazer, desvalorizado, e destrói, sobretudo na nossa juventude, a capacidade de olhar o ser humano como pessoa e não como objeto, e vai saciar sua sede desmesurada, descomedida de prazer. E como é urgente que nós trabalhemos nesse sentido, sobretudo na nossa juventude, para que viva a pureza e cuide, sobretudo, dos olhos, né, que são janelas da alma. Maria desponta como esse exemplo de pureza, de castidade para nós. E Maria, sobretudo, nos mostra como é importante viver a caridade. A caridade que não é apenas praticar atos, mas a caridade que é uma entrega, um despojamento de si mesmo em prol dos irmãos. Maria é esse exemplo de caridade. Conhecemos o episódio que está lá no capítulo 2 do Evangelho de São João, que mostra Maria Santíssima convidada para uma festa de casamento na cidadezinha de Caná da Galileia, tão próxima a Nazaré, e lá Jesus vai já com os seus primeiros discípulos, e ali falta vinho naquela festa, e faltar vinho era algo impensável, desmoralizaria os noivos. E Maria, vendo que eles estavam apurados, Maria vai a Jesus e só diz: eles não têm mais vinho. É Maria dizendo para Jesus, hoje, o que é que nós precisamos. É Maria socorrendo ainda a cada um de nós. Maria foi para o céu, mas não se esqueceu de nós. Está lá, intercedendo, socorrendo, olhando para nós e vendo as nossas necessidades e dizendo: eles não têm. Eles precisam disso, precisam daquilo. E nós apresentando a Maria nossos pedidos, nossos sofrimentos, nossas angústias, nossas cruzes, Maria vai a Jesus e vai dizer: olha, eles não têm. Eles precisam disso. Eles não têm mais vinho. O vinho aí simboliza qualquer coisa que nós necessitemos. E Jesus confirma, porque diz a mesma palavra que Deus disse à serpente: porém inimizades entre ti e a mulher. Jesus vai dizer: mulher, o que há entre mim e ti, minha hora ainda não chegou, ou seja, não é meu momento ainda, minha hora é a hora da cruz, mas porque tu és a mulher. Lá do Gênesis, Jesus na cruz vai dizer também a mesma coisa: mulher, eis o teu filho. Mulher, confirma que ela era a mulher. E Maria entendeu que
que o coração do filho não pode resistir a um pedido da mãe. Filho nenhum resiste ao pedido da mãe. Só se for um doente. Então vai ser algo assim extraordinário. Mas um filho normal, e Jesus é o melhor dos filhos, que nos ensina a obedecer pai e mãe, ele não vai ser o primeiro a nos dar um mau exemplo. Então Maria pede o coração de Maria, intimamente unido ao coração de Jesus. Quando o coração de Maria é tocado por nós, o coração de Jesus também é tocado pelo coração da mãe. E Jesus então faz o primeiro milagre, antes de ter chegado a sua hora, pela intercessão de Maria. E Maria continua hoje no céu intercedendo por nós, porque Maria, imagine se Santa Teresinha disse: eu vou passar o céu fazendo bem sobre a terra e não vou sossegar, no jeitinho dela falar, enquanto não tiver levado a todos os eleitos para o céu. Até ver completo o número dos eleitos. Vou lançar uma chuva de rosas. Imagina, a nossa pequenina Teresinha diz isso. Imagina o que diz Maria. Então passa o céu fazendo bem sobre a terra e atendendo aos pedidos, sobretudo porque é a nossa mãe. É a mãe que nos socorre. Por isso nós chamamos Maria de mãe do perpétuo socorro, porque está sempre pronta a nos atender, a nos socorrer. Mas essa devoção, ela tem uma origem na história de um quadro, de um ícone. Um ícone é um quadro, né? Um quadro bonito, de inspiração de pintura bizantina. Bizantina é aquela pintura, o bizantino, aquele rito bizantino, é todo o rito oriental, né? Mas é bizantina ocidental, esse quadro que nós estamos vendo aqui na igreja. Nós temos aqui uma cópia, graças a Deus muito bem feita, que nos conta um pouquinho o que é Maria Santíssima Mãe do Perpétuo Socorro. Esse quadro é cópia de um quadro original que estava na ilha de Creta, ali pelo século XIII, XIV, e depois foi levado por um mercador para Roma. E chegando em Roma, ele guardou esse quadro. Estava tendo lá a heresia dos iconoclastas que combatiam as imagens, lá na região de Creta. Também era a época da investida dos muçulmanos em Constantinopla. O fato é que ele pegou a imagem, o quadro, e levou para Roma para proteger o quadro. E guardou na casa dele. Depois, antes de morrer, chamou um amigo e disse que queria que esse quadro fosse colocado numa igreja. E entregou o quadro ao amigo, que prometeu entregar numa igreja. Depois que esse mercador morreu, o amigo iria entregar o quadro à igreja, mas a sua esposa não deixou. Gostava daquele quadro e disse que não levasse. Esse amigo terminou morrendo também, e Nossa Senhora aparece a filha do casal, pequenina, e aparece dizendo que era para aquele quadro ser colocado na igreja de São Mateus, que era uma igreja que havia entre a igreja de Santa Maria Maior e a igreja de São João de Latrão, em Roma. A igreja de Santa Maria Maior, a mãe das igrejas marianas. Mas a Nossa Senhora pediu a menina, a mulher disse que não daria, não iria colocar. E a menina então fica doente, e a senhora então, depois de uma série de situações, decidiu entregar o quadro à igreja de São Mateus, que era cuidada pelos padres agostinianos. E lá ficou 300 anos, 1499 a 1798. Durante esses 300 anos, muita gente ia à igreja de São Mateus para os ofícios, e muita gente rezava diante do ícone de Nossa Senhora, que passou a ter o nome de Perpétuo Socorro, devido às inúmeras graças que vinham por sua intercessão, simbolizada, representada naquele ícone, naquele quadro. Muita gente foi lá para rezar diante desse quadro. 300 anos de peregrinação à igreja de São Mateus. Porém, 1798, Napoleão
invade Roma com grande ódio da igreja, tinha um sonho megalomaníaco de ser um grande imperador, novo Carlos Magno do Ocidente, agora contra a igreja. Vai lá, invade Roma, combate a igreja, prende o Papa, leva o Papa preso e destrói muitas igrejas romanas. E dentre elas, foram mais de 30 igrejas destruídas pelas tropas francesas. E dentre elas, a igreja de São Mateus. Depois, Napoleão perde uma de suas batalhas, tempos depois, e morre no exílio, na ilha de Santa Helena. E isso que ocorre com aqueles que combatem contra a igreja. Vemos a igreja passar por tantos momentos difíceis, tantas perseguições, mas todos aqueles que combateram contra a igreja foram humilhados, foram destruídos. Por isso eu digo a vocês e prometo, em nome de Deus, a todos os católicos, todos aqueles que combatem a igreja hoje serão, ou se convertem, ou serão massacrados. Serão humilhados pela mão poderosa de Deus, que com os seus anjos combaterão a nosso favor, e os inimigos serão humilhados. Tenham o que tiverem, qualquer poder que tenham no mundo, seja poder financeiro, poder material, poder bélico, não importa. Jesus é o Rei, e aqueles que combatem contra Cristo e contra a igreja, como foi na história, todos serão humilhados. Imagine quem iria contra Napoleão. Ter a audácia de prender o Papa. Mesmo assim, ele perdeu as batalhas no final. E o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi guardado, escondido e protegido, e ficou lá mais de 30 anos. Até que foi reconstruída a igreja de Santo Afonso. Os redentoristas compraram aquele terreno antigo da igreja de São Mateus, e lá foi reconstruída uma igreja de Santo Afonso com a sede dos redentoristas em Roma. E os redentoristas souberam da história desse quadro, e contando a história, um seminarista disse: eu sei dessa história. Quando eu era coroinha, o padre a quem eu servia, já era idoso, agostiniano, tinha me dito a história desse quadro antigo. E descobriram onde estava o quadro. Os redentoristas solicitaram então ao Papa Pio IX que pedisse aos agostinianos que cedessem o quadro para colocar na igreja, no lugar onde Nossa Senhora tinha determinado, naquelas aparições 300 e tantos anos antes àquela menina. E o Papa então coloca o quadro, tira o quadro dos agostinianos e coloca lá na igreja de São Afonso, determinando que os redentoristas deveriam divulgar esta devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por todo o mundo. Aí começaram a fazer réplicas desse quadro. E isso tem um simbolismo muito profundo. Em poucas palavras, a gente resume: Maria, com seu manto azul e sua veste vermelha. O manto azul é o manto da mãe, como as mulheres da Palestina. O vermelho é o da Virgem, ou seja, Maria é virgem e mãe, que tem ali o menino Jesus segurando em sua mão. O menino, ele tem ali 12 anos, mas no ícone, embora a aparência seja de 12 anos, ele está diminuído. O ícone não tem esse compromisso de fazer do mesmo tamanho, né? Ele tem 12 anos, porque com 12 anos ele estava discutindo com os doutores da lei, mostrando a sua sabedoria. Ele, com 12 anos e pequeno, mostra que desde pequenino ele já estava cheio da sabedoria, porque ele é homem-deus, a própria sabedoria infusa. Ao seu lado, duas imagens de dois arcanjos. Do lado esquerdo, São Miguel, e do lado direito, São Gabriel, que apresentam os instrumentos da paixão.
Ao ver os instrumentos da paixão, esse menino, Jesus, se assusta e corre para os braços de sua mãe. No correr, a sua sandalinha cai. Mostra que ele estremece diante da paixão, mas é abraçado e acolhido pela mãe. A mãe, ela com sua mão direita, sustenta Jesus, mas tem os dedos esticados na direção de Jesus, mostrando que Jesus é o caminho. Esse é o simbolismo. Vamos ver em muitos ícones de Nossa Senhora com a mão sempre voltada, com os dedos voltados para Jesus. Por isso é chamada também de Nossa Senhora do Caminho, porque ela mostra o caminho que é Jesus. Ele é o caminho. Ela sustenta e mostra que Ele é o caminho. No seu manto, no alto, tem uma estrela, mostrando que ela é a estrela do mar, aquela que segura o porto para os navegantes, que encaminha os navegantes no rumo certo, mas também é a estrela gloriosa da manhã, que anuncia o sol nascente. Então Maria é essa estrela que nos anuncia o Salvador, que vem a nós, por isso é a Virgem, mãe da evangelização, que nos mostra Jesus, o Salvador. E ela sustentando Jesus, ela sustenta também a cada um de nós. E é chamada Mãe do Perpétuo Socorro, porque todos nós passamos pelos nossos sacrifícios, as nossas cruzes, e quantas vezes trememos e tememos, nos assustamos, achando que tudo está perdido, então confiando em Maria, Maria nos socorre, nos ajuda, nos dá o conforto, o alento, e dizendo, estou aqui. Quantas vezes os filhos estão brincando e se machucam, e se arranham, e correm para a mãe chorando, a mãe acalenta e acolhe, e beija, e sopra, e diz, estou aqui, passou. A mãe faz assim com os filhos, né? É assim que Maria faz conosco, calma, eu estou aqui. Eu sou a mãe da Santa Esperança. Confiem. E nesses tempos difíceis em que nós vivemos, como nós precisamos da devoção a Maria para não perdermos a esperança. Vivemos esse tempo de pandemia já há mais de um ano. Estamos completando essa semana um ano que as nossas igrejas puderam se abrir para as missas presenciais. Mas quanto terror foi implantado nesses tempos? Quanto terror, mais do que o problema de ordem sanitária, que é grave. Quantas mortes, quantas famílias enlutadas, sofrendo. Mas mais do que isso, o mais grave, que é o golpe maior de Satanás, é aproveitar-se desse tempo para tirar de nós a fé e a esperança. É um golpe primeiro contra a fé. Contra a fé porque, de repente, todo mundo se tornou materialista. De repente, todo mundo passou a achar que o mundo é todo para por aqui. De repente, todo mundo perdeu a visão de eternidade, a visão sobrenatural das coisas. De repente, uma propaganda massiva contra a própria fé. E o povo amargurado, fechado, trancado em casa, muitas vezes sem poder ir à igreja, sem poder receber a Eucaristia, sem poder ter o contato direto com os sacramentos, sofrendo, massacrado na sua fé. Quanto terror, quanto medo, um golpe terrível do diabo para combater a própria fé, a perda da visão sobrenatural das coisas. De repente todo mundo se torna ateu, prático, porque perdeu aquela visão de vida eterna, como se a morte fosse o grande terror da humanidade. Esqueceu, de repente todo mundo se esqueceu dos santos, esqueceu dos mártires, esqueceu de que nós fomos criados para a vida eterna.
Isso não quer dizer que nós não deveremos cuidar da nossa vida aqui na terra, temos que cuidar, precisamos de casa, comida, roupa, nossa vida material, evidente, mas isso sempre em visão de eternidade. Então o golpe maior do diabo foi tirar do povo a fé, essa visão sobrenatural das coisas. E tirando a fé, tirou a esperança, levou muita gente ao desespero. E quantas consequências nós vivemos até hoje, de tanto desespero no meio das pessoas, até dentro da própria igreja. Quanto desespero, quanta falta de confiança, quantas lutas, quantos sofrimentos, quantas divisões, fora e dentro da igreja. Quanta gente perdida, sem rumo. Foi um golpe diabólico. Por isso, nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos olhar para essa estrela e dizer que a noite vai passando. A aurora chegou, que é Maria, e ela anuncia a salvação, que é Jesus. Nós nunca podemos perder a esperança. Nunca. Temos que confiar sempre, porque Maria, ela nos mostra isso. Eu estou aqui. Eu não abandonei você. Não abandonei. Eu cuido. Faça a sua parte. Venha a mim. E Maria vai dizer, olha, meu filho está aqui. Ele é o caminho. Nós cuidamos de vocês. Por isso, nessa festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, peçamos a ela que nos alimente na fé e na esperança, para que assim nós possamos, com a graça de Deus, continuar essa caminhada aqui na terra até o dia que Deus quiser, buscando cada vez mais levar esse conforto, esse alento a tantas pessoas que precisam de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.